Boa noite, boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Isso, cara. Vamos dando início, então, pessoal, à disciplina, a nossa aula de hoje. A princípio, é a nossa última semana da disciplina. Eu digo a princípio porque semana passada nós não tivemos um dia, e aí eu não sei como é que vai ficar. A princípio, a gente termina essa semana, só que aí a gente não vai ter avaliação na aula. Eu vou mandar a avaliação para vocês na sexta-feira, e vocês vão ter o final de semana para fazer. Mas, se vocês não forem começar uma nova disciplina na segunda, essa avaliação vai ser feita na segunda-feira. A gente ainda não sabe, eu tenho que conversar com o Rafael, acertar isso aí, tá? Para a gente definir. Mas de aula mesmo, aulas teóricas, tá? A gente tem 4 aulas teóricas. A aula de hoje, que a gente vai falar sobre hidráulica, tá? Depois nós temos 2 aulas para falar de CLP, né? Que é o que dá o nome a essa disciplina, né? O controlador lógico programável. E temos uma aula para falar sobre alguns tipos de sensor de presença e de proximidade. Tá? Então, até quinta-feira nós temos aulas teóricas, né? E na sexta-feira nós temos o dia de dúvida, de resolver a lista de exercício. Não sei se alguém já começou, tá? Mas na sexta-feira a gente vai ver isso. Aí a gente só vai ficar com a avaliação pendente, mas eu aviso vocês até o final da semana, tá? Eu vou avisar assim que eu souber. Então, como eu disse, hoje a gente vai fazer uma introdução sobre hidráulica, naquela mesma ideia que a gente falou de pneumática, tá? Falando então sobre algumas considerações iniciais, vantagens e desvantagens, a questão do princípio de funcionamento de um sistema hidráulico. Então, lá na pneumática, a gente viu a questão do ar comprimido, se vocês lembrarem, a gente falou sobre questão de produção, de preparação, tratamento, né, distribuição, tudo relacionado ao ar comprimido, que é a base do funcionamento de um sistema pneumático, né? E nós vamos falar sobre o princípio de funcionamento de um sistema hidráulico. Então, a gente vai ver o que rege um sistema hidráulico, né, no que se baseia, e falar sobre os componentes do sistema hidráulico, assim como nós falamos lá do sistema pneumático. Então, eu tentei fazer mais ou menos a mesma ideia de aula para a gente poder ir traçando esse paralelo aí entre esses dois, vamos dizer assim, essas duas grandes áreas, né, que a gente encontra, né, no meio industrial, na questão do funcionamento dos equipamentos, tá? Então, a gente começa da mesma maneira que a gente falou em pneumática, né, fazendo essa analogia da questão da hidráulica, que ela tem o significado de água, tá? Então, quando a gente fala da hidráulica, inicialmente se tinha a ideia de que a hidráulica ia reger todas as leis e comportamentos associados à água, relativos à água, né? Mas isso, com o passar do tempo, foi caindo um pouco, né, em desuso, e começou a se utilizar que a hidráulica ela vai além da água, né? Ela pode estar associada a qualquer outro fluido. Então, não necessariamente a gente vai ter que falar da água. A gente pode falar de algum outro fluido aí para ser utilizado para gerar, né, a força e o movimento que a gente precisa. Então, o que a gente acabou definindo a hidráulica depois disso, né, que é o estudo das características e uso dos fluidos sob pressão. Então, assim como lá na pneumática, a gente também tem a pressão
como uma variável extremamente importante no funcionamento desse sistema, tá? Então, se ela importava lá, ela também importa aqui, e ela é um fator a ser controlado e que vai influenciar no resultado final, tá? Então, essa é a nova definição. A gente expande a questão da água para qualquer outro fluido, tá? Então, numa definição mais geral, né, um sistema hidráulico é um conjunto de elementos físicos associados que, utilizando um fluido como meio de transferência de energia, permite a transmissão e o controle de força e movimento. Em outras palavras, a utilização de um fluido vai fazer com que a gente consiga gerar força e movimento para o nosso sistema, consiga comandar esses dispositivos, tá? A hidráulica, ela vem ganhando espaço, né? Também com a crescente necessidade de automatização, tá? Então, assim como a pneumática, mas com as suas características, a hidráulica, ela também tem o seu espaço sendo ampliado no momento em que a automação ela entra. Por isso que quando a gente tem uma disciplina que é CLP, que é para falar de automação, a gente fala de pneumática e nós falamos de hidráulica, tá? Porque são duas grandes áreas que ganharam força e que se desenvolveram muito com a automatização dos processos e com a chegada da automação nesse meio industrial, tá? Então, o fluido hidráulico, assim como o ar comprimido lá na pneumática, é o elemento vital para o funcionamento e para a instalação de um sistema hidráulico industrial, tá? Então, se lá nós tínhamos a questão do ar comprimido, aqui nós temos a questão do fluido hidráulico, tá? Então, esse fluido, ele é visto como um meio de transmissão de energia, tá? Um lubrificante, um vedador e um veículo de transferência de calor, tá? O fluido hidráulico, à base de petróleo, é o mais utilizado, tá? Então, nós vamos ver a questão do funcionamento disso daqui a pouco, tá? Nós apresentamos lá em pneumática a questão de vantagem e desvantagem, né? Falando sobre as vantagens, então, de um sistema hidráulico, né? Uma fácil instalação dos diversos elementos, oferecendo grande flexibilidade em espaços reduzidos, tá? Permitem uma rápida e suave inversão do movimento, são sistemas autolubrificantes, permitem ajuste de variável micrométrica na velocidade e, devido à ótima condutividade térmica do óleo, geralmente o próprio reservatório acaba eliminando a necessidade de um trocador de calor. Tá? Então, se comparado a um sistema pneumático, né, ele tem algumas outras vantagens que a gente poderia estar falando, tá? Mas, de um modo geral, essas 5 são as principais vantagens que a gente cita de um sistema hidráulico, tá? Com um foco principal, tá? Na segunda ali, de permitir uma rápida e suave inversão de movimento, que a gente não tem de forma tão fácil num sistema pneumático, tá? E a questão da fácil instalação, tá? Porque dependendo do local onde vai ser instalado, da aplicação, dos dispositivos que a gente precisa, quando a gente compara com o sistema pneumático, o sistema hidráulico ele é muito mais fácil de ser instalado, tá? Então, também é um ponto em relação ao pneumático bem importante, tá? Em relação à desvantagem,
de modo geral, ele tem um elevado custo inicial. Se a gente comparar com o pneumático, bom, aí vai depender da aplicação para a gente dizer qual que tem um custo inicial mais alto, tá? Então, ainda acho, tá, que na maioria das vezes o pneumático ele sai mais caro, tá? Então, mas depende realmente da aplicação e da necessidade. Mas com automatização, ambos passaram a ser um pouco mais caros pela necessidade de melhores equipamentos, de equipamentos que se comuniquem. Então, essas características que acabaram fazendo com que o gasto ele fosse maior, né? Uma desvantagem grande em relação à pneumática é que a transformação de energia elétrica em mecânica, mecânica e hidráulica para depois virar mecânica. Tá? Então, a gente tem um passo intermediário, vamos dizer assim, de transformação de energia ali, que seria da elétrica em mecânica e mecânica em hidráulica. Tá? Então, esse processo intermediário para depois virar mecânica de novo, ele não acontece no pneumático. No pneumático, a gente só tem uma transformação de energia. Quanto mais transformação de energia eu tenho, mais perda no processo eu tenho. Porque cada vez que eu tenho um processo de transformação de energia, eu tenho perdas associadas. Então, a gente tem uma maior perda no que diz respeito ao processo de transformar a energia até que ela efetivamente vire a energia mecânica que eu vou utilizar no meu sistema. Na pneumática, a gente tinha o problema do vazamento do ar. Se uma mangueirinha não tivesse aquelas mangueiras do ar comprimido, que vão em compressores, enfim, elas são bem frágeis, né? Se não encaixa direito, já tem vazamento. E a gente também tem esse problema na hidráulica, né? Então, a gente tem perdas por vazamentos internos em todos os componentes. Os componentes hidráulicos, eles têm esse problema. Às vezes a gente acha que aquele componente, que aquele instrumento, dispositivo, ele é totalmente vedado e parece que o fluido sempre acha um caminho ali para vazar, para escapar, ou é uma conexão que ela não foi muito bem feita e aí ficou mal um espaço ali, aí no momento que está com pressão, que está passando, acaba vazando, né? E isso gera o último item da desvantagem, que é a questão do perigo de incêndio, né? Porque a gente está falando com fluido, geralmente, questão do óleo, né? O óleo é inflamável, então, dependendo de onde ocorrer esse vazamento, a gente pode estar com um risco aí, um perigo de incêndio que a gente não tem com ar comprimido, né? Quando a gente tem vazamento do ar comprimido, a gente não tem esse tipo de risco, né? Então, isso acaba sendo uma vantagem da pneumática em relação à hidráulica, dependendo de onde eu for aplicar, né? Se eu for aplicar num ambiente muito hostil, né? Tiver um sistema hidráulico em meio a um ambiente muito hostil que me gera fagulhas, enfim, e aí eu já tenho associado a isso um perigo de incêndio porque eu estou trabalhando com um fluido inflamável, bom, aí vale pensar se um sistema pneumático não seria mais interessante nesse sentido, tá? A questão do princípio de funcionamento de um sistema hidráulico, eu não sei se vocês vão lembrar, tá? Mas em física, eu não sei se no curso vocês chegaram a ver isso, mas em algum momento da vida acadêmica de vocês, alguns fazem mais tempo, outros fazem menos tempo, alguns viram melhor, outros não, terminaram um ensino médio por várias alternativas, né? Mas a gente tem a lei de Pascal, tá? Eu não vou me aprofundar nela, eu vou trazer só a ideia inicial, porque eu precisava disso
para explicar o princípio de funcionamento de um sistema hidráulico, né? Então, a gente volta a falar da pressão, tá? E a gente diz que, nessa lei, a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais, tá? Esse princípio, lá ainda na Revolução Industrial, ele começou a ser utilizado na questão da prensa hidráulica, foi aí que começou a ganhar força essa questão hidráulica e a se desenvolver com base nesse princípio que recebeu o nome de Lei de Pascal, porque quem descobriu foi um cientista aí com esse sobrenome. Então, o que a gente tem, né? Ali a gente tem a equação, que a pressão é igual à força sobre a área. Tá? Então, se eu tiver, e a gente vai ver isso, forças com valores diferentes, eu tenho que ter áreas com valores diferentes, desde que seja na mesma proporção, porque o quanto eu variar na força vai interferir na área para que eu tenha sempre forças iguais em áreas iguais, tá? Se eu tiver isso, eu tenho a mesma pressão em todas as direções, em todos os pontos, que é o que eu desejo. Aqui fica um pouco mais fácil de tentar explicar isso, né? A gente tem um exemplo aqui, tá? Vou pegar para anotar aqui para tentar explicar para vocês, tá? Então, aqui no item 1, a gente tem uma força de 10 kg-força, tá? Que é aplicada numa área de 1 centímetro quadrado. Então, aqui eu tenho uma força de 10 numa área de 1, tá? Nesse segundo ponto aqui, nesse aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força de 100 numa área de 10, tá? É isso que eu tenho, tá? Então, o que eu preciso avaliar? Apliquei a força aqui, tá? No momento que eu apliquei uma força de 10 numa área de 1, se eu for calcular com base no que eu falei para vocês, pressão igual a força sobre área, eu vou ter que é 10 sobre 1. Então, a minha pressão, nesse caso, é 10 atm, que a gente fala, né? ATM, unidade para pressão. Nesse momento, eu passei a aplicar uma pressão de 10 atm aqui nesse sistema, tá? Se eu tenho uma área aqui de 10 centímetros cúbicos, então eu tenho pressão igual a força sobre área. Eu estou aplicando no sistema uma pressão de 10. Nesse segundo ponto aqui, eu tenho um tanque com um diâmetro maior, então eu tenho que a área dele é 10. Nesse caso, eu sei que eu preciso ter uma força de 100, porque eu vou multiplicar essas variáveis, tá? Para que eu consiga manter a pressão igual nos dois lados, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que os 10 atm que são aplicados aqui sejam os mesmos 10 atm desse ponto. Para isso, como eu alterei a área, no caso eu botei a área 10 vezes maior do que eu tinha, eu preciso também fazer a mesma relação com a força, tá? Para que eu consiga ter pressões iguais. O que isso quer dizer, tá? Vamos tentar trazer valores diferentes para ver se fica mais fácil. Se eu tiver um tanque
tá? E aqui eu tenho uma área 1, que a gente fala, que é essa parte aqui, uma área 1 de 2 centímetros cúbicos. E eu digo que eu aplico uma força 1, tá? De 50 newton. Vamos trabalhar com newton, que é a unidade padrão de força do sistema internacional. Aqui eu tenho uma área 2, tá? Que ela é de 6 centímetros cúbicos, tá? Eu tenho mais de uma maneira de resolver isso aqui. A primeira maneira é: qual foi a variação que eu tive aqui na área? Bom, eu tenho uma variação de 3, né? Eu multipliquei, eu ampliei a área em 3 vezes. Então, a taxa de proporção foi 3. Eu posso aplicar essa mesma taxa de proporção na força para descobrir qual é a força 2. Mas eu posso fazer o quê? Calcular qual é a minha pressão 1, que geralmente é uma variável que a gente quer saber já, então a gente calcula ela. Pressão 1 é igual a força 1 sobre área 1. A força 1 é 50, a área 1 é 2. Então, a minha pressão 1 é 25. Se, pelo princípio de Pascal, eu tenho que ter a mesma pressão nos dois lados, significa que a pressão no ponto 2 tem que ser igual à pressão no ponto 1. Ou seja, igual a 25. A força 2 é a variável que eu quero descobrir e a área 2 vale 6. Tá? Aí eu vou fazer essa multiplicação e eu vou achar que a minha força 2 é igual a 150 newtons. Tá? Então, que seria a mesma coisa que eu fazer essa taxa de proporção, se eu multipliquei por 3 a relação da área, se eu multiplicar por 3 a relação da força, eu vou chegar no mesmo valor de força. O importante aqui é saber que, independente do tamanho da área que eu tenha num sistema desses, um sistema que está ligado, tá? Eu tenho que aplicar forças que eu consiga manter a mesma pressão em todos os pontos, tá? Se eu tivesse um sistema que tivesse 3, por exemplo, aqui eu tivesse outra parte do tanque, tá? Eu teria que ter a mesma pressão aqui, aqui e aqui, tá? Eu tenho que ter a mesma pressão em todos os pontos. Essa é a ideia básica de um sistema hidráulico, tá? Segue essa lei, esse princípio de Pascal aí, tá? Conseguiram entender essa ideia? Isso eu trouxe para relembrar vocês, né, esse slide, porque acredito que talvez vocês não tenham visto isso no curso e muitos nem devem lembrar disso de quando viram lá, quando estudaram física, né? Acho que foi com o Alex, a gente chegou a ter uma olhada nessa matéria aí. Às vezes tem Olha aqui quando algumas vi. introduções, tem introdução de matemática, algumas introduções aí com algumas disciplinas que... Mas como eu não conheço muito o curso de mecânica, eu não sabia, eu resolvi trazer uma explicação breve aí sobre o assunto.
Questão de componentes, então, de um sistema hidráulico. Tá? A gente tem, basicamente, aqueles mesmos componentes que a gente viu em pneumática, tá? Só que com um funcionamento, um princípio de funcionamento diferente. Então, a gente tem questão dos cilindros, tá? A gente tem a questão de motor, de válvulas, de filtros, de reservatório, tudo similar ao que a gente viu em pneumática, só que o que altera, né? Altera o princípio de funcionamento, tá? Mas aqui, por exemplo, vocês conseguem identificar o que a gente falou na aula de pneumática, da questão das posições, número de posições, número de vias, tá? Então, se a gente for lembrar lá da aula, aqui nós temos 3 posições, tá? Porque nós temos 3 quadrados. E aí o primeiro tem 4 vias, o segundo, todos eles têm 4 vias. O que muda? Tá? Muda a questão direcional e no meio a gente tem a questão do bloqueio, bloquear a hora passagem de um lado, hora passagem do outro. Tá? Mas a gente viu essa identificação. Aqui nós temos como representa, né? Que esse lado aqui, a gente tem como representa esses componentes. Questão do cilindro, nós também já vimos, vamos dar uma relembrada, né? O processo de filtro, de reservatório, que a gente chama de circuito de unidade de potência, que é justamente o processo em que vai injetar, podemos dizer assim, né, o fluido ao sistema, tem essa questão do reservatório, tem a questão do filtro, né? Porque o filtro ele vai acumulando impurezas, assim como eu falei lá na pneumática da questão do ar comprimido, a gente também tem isso na questão do hidráulico, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses componentes, né? Essa ideia aí, só para fazendo essa analogia. Né? Então, a questão do reservatório hidráulico, quando a gente falou em pneumática, a gente viu que, além da questão de armazenar o ar comprimido, ele tinha algumas outras funções, né? Então, no caso do reservatório hidráulico, ele tem a função de conter ou armazenar o fluido hidráulico do sistema. Quando o fluido retorna ao reservatório, placas defletoras impedem que esse fluido vá diretamente à linha de sucção. Isso cria uma zona de repouso, onde as impurezas maiores sedimentam, o ar sobe à superfície e dá condições para que o calor no fluido seja dissipado. Então, ele não vai direto para o sistema, ele não retorna direto para o sistema. Por quê? Porque ele precisa, vamos dizer assim, descansar, resfriar, para poder ser injetado novamente do sistema. Isso ele já passando pelo filtro, tá? Além de passar pelo filtro, ele precisa desse tempo, ele não pode ser, já passou pelo filtro e já retorna de forma automática, porque quando ele está dentro do processo, ele vai se aquecendo, e a gente precisa que ele seja resfriado, né? A gente fala na questão das partículas dele, né? Que as partículas dele parem de estar agitadas, né? Para serem inseridas novamente no sistema, tá? Então, por isso tem essa questão dele ficar um pouco em repouso para ser novamente inserido. Então, o reservatório ele serve nesse sentido, não só para armazenar no início, né, antes da primeira vez que o sistema vai funcionar, mas também durante o processo para o fluido ficar ali durante um tempo antes de ser injetado novamente. Então, aqui só um exemplo de reservatório, né, da ideia do funcionamento, tá? Questão das bombas hidráulicas, né?
lembra que eu falei que a gente tem aquele processo intermediário da elétrica para a mecânica, da mecânica para a hidráulica, para depois retornar da hidráulica para a mecânica? Então, nesse processo intermediário da mecânica para a hidráulica, a gente utiliza a bomba hidráulica, tá? Então, a gente precisa desse componente para fazer esse processo aí intermediário no nosso sistema, quando a gente trabalha com um sistema hidráulico. Então, a ação mecânica cria um vácuo parcial na entrada da bomba, o que permite que a pressão atmosférica force o fluido do tanque a penetrar na bomba através da linha de sucção. A bomba passará o fluido para a abertura de descarga, forçando-o através do sistema hidráulico. Então, se nós voltarmos na figura, nós temos aqui a bomba, tá? E aqui, então, ele vai pegando, vamos dizer assim, o fluido do reservatório, vai passando por essas engrenagenzinhas aqui, tá? Até que ele é lançado no sistema, tá? E aí ele vai para o sistema e aí vai desempenhar a sua função, tá? Então, durante esse processo de movimentar as engrenagens que a gente está fazendo esse processo de conversão da energia, tá? Nós temos essas bombas classificadas basicamente em dois tipos, tá? As hidrodinâmicas e as hidrostáticas, tá? Qual a diferença entre elas? A questão do fluxo, né? Da maneira com que elas geram esse fluxo do fluido que vai ser injetado no sistema. As hidrodinâmicas possuem fluxo contínuo, tá? Mas elas raramente são usadas em sistemas hidráulicos, porque seu poder de deslocamento de um fluido se reduz quando aumenta a resistência, tá? Já as hidrostáticas, que é o que a gente tem geralmente encontrando aí nos sistemas industriais, tá? A diferença é que eles produzem fluxo de forma pulsativa, tá? Porém, sem variação de pressão ao circuito. Isso eu já falei, que nós não podemos ter essa variação, tá? Porque a saída do fluido independe da pressão, por isso é o tipo mais utilizado em sistemas hidráulicos industriais, tá? Então, como eles têm essas duas variáveis independentes, tá? A questão do fluxo e da pressão são variáveis independentes, ou seja, a variação do fluxo de forma pulsativa não vai influenciar na pressão, é o que eu tenho de melhor. Por quê? Porque justamente eu não quero que influencie na pressão, eu quero que a pressão se mantenha constante, que não varie, tá? Ou que não varie de uma maneira considerável, né? Porque pequenas variações geralmente a gente tem em qualquer sistema, né? Mas são limites que são sempre aceitáveis, tá? Eu não quero que ela varie num limite que não seja aceitável. Então, se eu perguntar os tipos de bomba, hidrodinâmica e hidrostática, a diferença entre eles é a maneira como ocorre a produção do fluxo. Na hidrodinâmica, o fluxo é contínuo. Na hidrostática, o fluxo é pulsativo, tá? Então, fica a dica aí para uma eventual pergunta na lista ou na avaliação, diferença, qual os dois tipos e a diferença entre esses dois tipos de bomba, tá? Não sei se querem que eu anote aqui, que nem eu anotei aquele dia de Pode ser, pode ser. Que aí fica até gravado o pessoal que não assiste a aula. Só vou pegar um slide mais vazio para fazer a anotação. Pode ser esse aqui. Não, senão o pessoal vai se confundir. Vou anotar aqui no cantinho
Então, bombas hidráulicas podem ser hidrodinâmicas e hidrostáticas. A diferença entre os dois tipos dá para enxergar aí nos cantinhos da tela para vocês anotarem? Sim. Ulisses, deixa eu te fazer uma pergunta. Em um cilindro hidráulico, a princípio, o funcionamento deles, qualquer cilindro é o mesmo, né? Entra um fluido para empurrar e outro do outro lado para puxar, é isso? Para recolher o pistão. Se for um cilindro de dupla ação, né? Se for um cilindro de simples ação, só vai entrar o fluido para empurrar. O retorno vai ser por uma mola ou alguma força externa. Me diz uma coisa, existe, por acaso, algum dispositivo que onde tu abasteça esse fluido, ele, no caso assim, ó, eu vou te dar um exemplo por o que aconteceu hoje. Eu fui mexer num macaquinho hidráulico para carro, e ele estava com um pouco óleo. Aí eu fui abastecer. Até na hora de abastecer, ele estava assim, um tampãozinho ali. E eu perguntei para meu pai se não fazia falta aquele tampão, por causa que senão ia sair a perder pressão, né? E eu acho que ele estava rateando, ele teimou comigo dizendo que não, que aquele sistema era diferente, que ele entrava por outro lugar ali, não entendi direito o que ele quis dizer. Mas existe essa possibilidade ou não? De um tampão não servir para essa finalidade? Olha, eu vou dizer, eu nunca vou totalmente contra as pessoas que têm mais experiência, assim, né? Às vezes eles sabem umas coisas que a gente não sabe. A princípio, eu ficaria com a mesma ideia tua, que sim, que o tampão ali influenciaria Na pressão, né? na pressão, tá? Mas, sei lá, às vezes as pessoas mais velhas, eles têm um Sim, sim. conhecimento Eu até teimei da um pouquinho, prática mas que aceitei. não que foge do que a gente sabe na teoria. Na verdade, até o que acontece, olha só a situação, a gente abasteceu ali com fluido e ele pegou e só botou um pedacinho de paninho ali para não jorrar óleo. Aí eu pensei, não, tá, agora com certeza, quando eu erguer o carro, ele vai espirrar óleo ali porque está saindo pressão, e não espirrou. Eu achei muito estranho. Ele não espirrou quando tu Quando eu levanta. levantei o macaco, quando eu levantei o carro. E aí, ô Milton, licença. Oi. É que ali funciona como se fosse um reservatório. Ele só vai dar pressão quando tu bombeia ele. Sim, sim, mas no caso, se eu não tivesse tampão, ele não sairia para fora o óleo? Não sai, é que nem o jacaré. Tu desmontou, foi um jacaré? Era um jacarezinho. É, é. Como é que Ele funciona? ali, o furo é em cima, não é? Reservatório. Isso, é em cima, Pablo. É, ele fica como se fosse um reservatório. E ele só pressuriza quando tu bombeia ele. Tanto é que quando tu abre a válvula embaixo ali, tu bota a chave ao contrário, né? Para abrir ela, Sim, a sim. borboletinha ali, ele retorna para aquele reservatório. Eu nunca desmontei um, Uhum. mas eu tenho um daqueles e já fiz uma manutenção no maior, num para 4 toneladas. Pois Que é, é eu fui praticamente o fazer mesmo isso hoje, princípio. fiquei curioso sobre isso. Até bom, as aulas que foi a primeira coisa que me veio na cabeça agora. Ele funciona ali como um reservatório. Ele só pressuriza quando tu aciona o mecanismo lá do livro,
No subir o caso, seria macaco, no tipo caso. uma válvula de segurança que quando ele manda, ele trava ali o óleo, seria mais ou menos Seria esse mais ou legal? menos isso. Seria Entendi. mais ou menos isso aí. E se No próprio o pistão furo é em ali. cima, É em cima, em O cima. furo é em cima. aí se o furo é em cima, a chance de vazar já é menor, né? Porque a pressão não vai empurrar ele para no sentido Porque se tu olhar, é cima, um né? tampãozinho plástico que vai ali, né? É um tampão plástico. É um tampão plástico. Então ele não segura a pressão, porque qualquer pressãozinha que tivesse diferença, ele iria Sim, abrir, né? sim. Ah, entendi. Não, então foi bem isso que meu pai falou mesmo, tu viu? E eu É, teimando ainda. é bem assim que funciona. Eu tenho um daquele jacarezinho também. Ele funciona assim. Show. O pessoal que estava copiando aí, não sei se alguém estava copiando, mas igual eu deixei um tempo até para ficar registrado, né? Se alguém porventura for voltar aí na aula, às vezes o pessoal volta para resolver algum exercício, alguma coisa, fica registrado, tá? Então, aqui a gente viu os dois tipos básicos, tá? Que são relacionados à maneira como, vamos dizer assim, o fluxo vai ser injetado no nosso sistema, né? Como que o fluido vai ser injetado no nosso sistema. A gente ainda pode classificar essa bomba hidrostática, né? Então, vamos considerar agora só a questão da hidrostática, porque a gente já viu que é a que é a mais utilizada, tá? A gente pode classificar ela ainda em 3 tipos, tá? Que basicamente também está associada ao funcionamento dela, né? Então, questão de engrenagem, paleta e pistão, a pistão utilizada em pequena escala, tá? Está associada a como ela é por dentro, né? E como se dá o funcionamento dessas bombas internamente, né? Então, aqui, falando de engrenagem e de paleta, como eu disse, o nome ele está muito associado a como ela é e como é o funcionamento. Tá? Aqui, eu não sei se para vocês deve estar ruim de ver, né? Mas a gente começa, então, na primeira etapa, que é quando a gente tem o processo de criar esse vácuo, tá? E aí, nesse momento que esse vácuo é criado, a gente vai injetar o fluido, né? Vai injetar o óleo, nesse caso, para o nosso sistema. Então, a gente vai succionar o óleo do reservatório, porque a gente criou o vácuo e aí a gente necessita preencher esse espaço. É nesse momento que o fluido é retirado do reservatório e é injetado no sistema. Tá? A partir disso, no caso da engrenagem, tá? O óleo ele é transportado através desses espaços, né? Então, ele vai sendo transportado, as engrenagens elas vão girando, e conforme elas vão girando, esse óleo, esse fluido, ele vai sendo transportado, tá? Quando a gente tem novamente essa parte aqui, que a gente tem essa criação desse espaço, né? O óleo é forçado, então ele necessita sair de alguma maneira, porque a gente vai tendo funcionamento, e aí a gente força a saída desse fluido, né? Porque a gente tem a questão da pressão, e aí nesse momento a gente vai retirar esse fluido do sistema, vai injetar ele para essa direção aqui, tá? A questão da palheta, a ideia de funcionamento é a mesma, né? De injetar o fluido, ele vai ocupando os espaços até que ele sai, tá? O que muda realmente é que aqui nós temos essas palhetas e aqui a gente tem as engrenagens, é isso que altera o nome, né? E a ideia de funcionamento dessas bombas, tá? Nós vimos ali que a gente também tinha o filtro,
tá? Falamos, inclusive, um pouco sobre ele já. Opa! Deixa eu pegar a borracha só para apagar aqui. O filtro, quando a gente volta na figura, o filtro ele sempre está posicionado próximo ao reservatório, né? Que é para quando a gente tem esse retorno do fluido passar pelo filtro antes de chegar no reservatório e posteriormente ser inserido no sistema, né? Então, ele tem que estar localizado próximo ao reservatório para ter a sua finalidade cumprida, né? Então, posicionado no circuito próximo do reservatório, retém a contaminação do sistema antes que ela entre no reservatório. Então, ele tem o objetivo de reter as impurezas, reter a contaminação que nós temos no fluido antes que ele vá para o reservatório, né? O filtro ele pode ter filtragem fina, visto que a pressão do sistema pode impulsionar o fluido através do elemento. Entretanto, alguns componentes do sistema podem ser afetados pela contrapressão gerada pelo filtro. Então, depende do filtro que eu vou estar utilizando, tá? Do grau de filtragem, isso varia do tipo de sistema, quais as impurezas que podem vir a ficar no fluido, né? Mas quanto mais a gente quiser uma filtragem mais fina, mais refinada, para garantir que realmente não fique nada, né? Isso, infelizmente, pode acabar afetando de alguma maneira o nosso sistema, tá? Então, o ideal é que a gente use um sistema que não venha a influenciar, né? Na maioria dos casos, é processo de filtragem simples, que não vai influenciar em nada no sistema, exceto o fato de realmente diminuir essas impurezas, tá? Mas se for um sistema que necessite de uma maior rigidez nesse processo, aí a gente pode afetar a questão da pressão, e aí afetando a pressão a gente afeta o sistema como um todo, tá? Então, nem sempre aquele 100% ali, aquela melhor filtragem possível é o ideal, dependendo da aplicação, tá? Questão da válvula limitadora de pressão, a gente tinha isso em pneumática também, tá? Que tem o objetivo, então, de limitar essa pressão máxima, regular essa pressão um valor inferior, né, em determinadas partes do circuito, ou determinada parte do sistema que necessita de uma mudança de pressão, uma alteração de pressão por alguma outra variável, a gente precisa utilizar esse tipo de válvula para fazer esse controle e limitar essa variável que é importante, tá? E a questão do funcionamento básico, assim, não, sem aprofundar muito, é associar a questão da pressão com a força, balancear essas duas, são grandezas que elas são relacionadas, elas são proporcionais, então, no momento em que a gente consegue controlar uma, a gente consegue ter essa influência na outra, tá? Por quê? Porque são grandezas relacionadas à questão de pressão e de força. Tá? Tem a questão da vazão, tá? Então, válvula redutora de vazão, o próprio nome já diz, né? Controlar a velocidade de acionamento ou retorno do atuador através da regulagem do fluxo do fluido. Também tem a ideia do bypass, que a gente viu, tá? A gente já viu essa ideia quando a gente falou de software starter, né? Qual o funcionamento, né? Então, a questão de controlar mesmo, dependendo de uma parte do sistema necessitar de uma maior ou de uma menor vazão, a gente faz uso de uma válvula de vazão justamente para ter esse controle, tá? Então, abertura ou fechamento de determinado atuador vai fazer
esse controle de vazão, tá? Isso, às vezes, tem determinada parte do sistema, ou eu tenho que colocar um fluido no reservatório, e aí o reservatório ele tem que sempre estar com uma altura máxima de tanto. Bom, ele está muito vazio, aumenta a vazão, ele está muito cheio, diminua a vazão para não transbordar, enfim. Esse controle de vazão, ele acontece em várias etapas, várias partes de um sistema, dependendo da necessidade. Eu quero acionar um motor a 100%, então eu preciso de uma maior vazão. Eu quero que ele funcione a 50%, eu diminuo a vazão para diminuir a energia que é gerada para o funcionamento dele. Então, a gente utiliza essas válvulas nesse sentido, tá? E ela é geralmente instalada em conjunto com uma válvula de retenção quando eu não quero ter esse controle. Então, se eu não quero que tenha esse controle, eu tenho uma válvula de retenção junto ali, e aí ela vai fazer esse processo, tanto de passar livremente no processo direto, quanto de passar livre aqui é no fluxo inverso, tá? Não inverno. Acho que eu estava com muito frio quando eu escrevi. É inverso aqui, tá? Então, é isso que a gente utiliza essa técnica bypass, né? Se eu não preciso fazer esse controle, vamos dizer assim, que nem eu bypasso esse controle para essa outra válvula de retenção, e aí ela que vai ficar trabalhando para eu não estar gastando energia sem necessidade, porque eu não preciso ter esse controle de retenção, né? E aí eu só vou, quando solicitado, aí sim, aí eu retorno o controle para a válvula redutora de vazão, e aí ela vai atuar. Se não, é a outra que vai estar em funcionamento para eu não ter esse desgaste do dispositivo. Tá? Questão de uma válvula de controle direcional, tá? Aqui tem um exemplo, então consiste de um corpo com passagens internas que são conectadas e desconectadas por uma parte móvel. Então, é uma válvula para... o nome já diz, né? Para direcionar o fluxo para alguma parte, para algum equipamento específico, dependendo da aplicação. Tá? A ideia dessas válvulas direcionais é a mesma, tá? Do que a gente tinha lá na pneumática, né? O número de quadradinhos, o número de posições. Eu posso ter a questão das vias pelo quadrado, que nem nós estamos mostrando aqui, tá? Então, o número que eu tenho de perninha no quadrado, vamos dizer assim, indica o número de vias, ou o que eu tinha lá na pneumática, né? Que a seta significa uma passagem, que eu tenho 2 vias, e um Tzinho, um bloqueio, que significa que eu tenho uma via, tá? Então, quando eu tenho no mesmo quadrado, na mesma posição, uma seta e um Tzinho, significa que naquela posição eu posso ter tanto um bloqueio quanto uma passagem do fluido em determinada direção. Tá? Então, a ideia de identificação de vias, de posições, não muda em relação à pneumática. Tá? Os cilindros hidráulicos, então nós vimos os cilindros pneumáticos, né, que têm o objetivo de converter a energia de trabalho em energia mecânica linear. Então, nós temos basicamente os mesmos tipos de cilindro que nós vimos em pneumática, né? Quando a gente fala do cilindro de simples ação, que até foi o que eu falei para o Milton, quando ele perguntou se todo o cilindro ele avançava com a aplicação do fluido e retornava com a aplicação do fluido. No caso de um cilindro de simples ação, a gente só tem a aplicação do fluido em um ponto, tá?
que geralmente, quando eu aplico o fluido, eu faço o cilindro avançar, e aí o retorno dele é feito ou por mola ou por algum outro força externa, tá? Então, eu só aplico o fluido em um sentido, e no caso do cilindro de duplação, aí sim, aí eu vou aplicar o fluido nos dois sentidos, e tanto o avanço quanto o retorno é feito com base nessa aplicação desse fluido, na pressão que é gerada por esse fluido, tá? Aqui tem um exemplo, né, de um pistão que é de simples ação com retorno por mola, que foi o que eu falei, eu aplico a pressão em um sentido, a partir disso eu avanço, tá? E aí o retorno, quem faz é uma mola, tá? E não a aplicação de um fluido no outro ponto, tá? Então, isso depende do tipo do cilindro que eu vou estar utilizando, né? Tem a questão do cilindro de haste duplo, né? Então, eu tenho um cilindro com pistão simples e uma haste ligada a cada lado, tá? Aqui eu vou tanto avançar quanto recuar com a aplicação de fluido, porque eu tenho 2 pontos de entrada de fluido, tá? Então, eu tenho as duas perninhas ali que me indicam que esse processo ele é feito tanto o avanço quanto o recuo para o fluido, tá? Isso aqui é só para se eu for avançar, eu posso avançar para um lado, posso avançar para o outro. A gente tinha um de pneumática que era de livre passagem, se vocês lembrarem que a gente falou, tá? Então, é basicamente a mesma ideia. Nós temos, diferente da pneumática, que não tem esse tipo de aplicação, no hidráulico a gente tem o que a gente chama de cilindro martelo, que essa parte que avança, tá? Ela é maior, tá? Então, dependendo da aplicação, se eu preciso de uma maior área de contato, tá? Para determinada finalidade, né? Eu tenho esse tipo aqui que chama de cilindro martelo, que tem uma maior área de contato, né? E a gente tem uma maior força e uma maior pressão aplicada, tá? E aqui, nesse caso, eu posso ter esse cilindro de martelo tanto simples quanto duplação, tá? Nesse aqui, que está mostrando, é simples ação, só tem uma entrada para fluido, tá? Mas eu posso ter ele nos dois tipos, podemos dizer assim, né? Nós temos ainda um que, basicamente, eu nunca vi, tá? Não sei se alguém aí já viu, mas eu nunca vi, que é o que é um cilindro telescópio ou de múltiplo estágio. Ele nem, dependendo da literatura que a gente for pesquisar, esse conteúdo nem traz esse tipo, tá? Que é um cilindro com arranjo multitubular da haste, promove um curso longo com uma camiseta curta. O que é isso? Eu tenho como avançar essa parte aqui primeiro, e aí depois avançar do meio, tá? Então, eu tenho uma primeira etapa de avanço, que é avançar essa parte aqui, e depois que eu tiver avançado, eu avanço essa parte do meio. Então, eu tenho como se tivesse um cilindro dentro do outro. E aí eu tenho 2 etapas de avanço, e aí eu posso controlar, né, o quanto eu quero que elas avancem. E aí ele fala que é múltiplo estágio justamente por causa disso, porque eu avanço primeiro uma parte, e aí dentro dessa parte que eu avancei tem uma outra parte do cilindro para ser avançada, tá? Que a gente diz que é o telescópio ou múltiplo estágio, tá? Hein, Aline? Esse aí não seria um exemplo aquele dos caçamba, aqueles caminhão? Que ele tem, conforme ele vai dando altura, ele é telescópico. Ele sai o interno e vai saindo as cápsulas ali. Pode ser, eu nunca vi um de pessoalmente, assim, um de caçamba, só vejo funcionar. Mas pelo que tu tá falando, ele sai uma parte, depois ele sai outra, assim. Aí é esse aqui. É o telescópio, então.
Um exemplo que a gente tem lá na firma lá é os dos tombador dos caminhões. As plataformas para descarregar soja, ou o produto que for descarregar, ele é assim. Ele tem os pistões e vão erguindo E os ele tombadores. o E ele é funcionamento telescópico. dele é hidráulico, é com fluido ou é pneumático? Não, é hidráulico. É É hidráulico. hidráulico o funcionamento. Geralmente, Isso. esses maquinários que envolve caçamba ou esse tipo de coisa, eles usam o hidráulico pela questão da força, né? De ter que fazer uma maior força, acaba se utilizando o hidráulico pelo que eu falei lá em pneumática, né? A gente tem um limite na pneumática nessa questão associada à força. Por isso que geralmente nessas aplicações é hidráulico, mas já tem alguns maquinários desse tipo que estão usando pneumática, mas esses maiores acabam fazendo uso do hidráulico ainda. Mas eu não tinha esse exemplo de aplicação desse telescópio. Bom saber aí da contribuição. Eu vi que o Milton tinha desativado o microfone e queria falar alguma coisa. Não, eu só também ia dar esse exemplo que eu também já vi nos tombador das vagas. Que às vezes eu não sei se a pessoa desativou sem querer ou se ela queria falar, por isso que eu perguntei aí. Os motores hidráulicos, né? Então, converte energia de trabalho em energia mecânica rotativa. Aí tem vários tipos, vários tamanhos, de várias potências, enfim, que a gente tem bastante aplicação nesse sentido, né? Aqui, a outra vez que eu dei essa aula, eu nem tinha feito isso, esse comparativo, e aí foi uma pergunta que fizeram, né? Questão da motor hidráulico em relação ao motor elétrico. E aí aqui eu destaquei 4 vantagens dos motores hidráulicos em detrimento dos motores elétricos, tá? Reversão instantânea do eixo do motor, ficar carregado por períodos muito grandes sem danos, controle de torque em toda a sua faixa de velocidade e frenagem dinâmica conseguida facilmente, tá? Então, são 4 itens que são vistos como vantagens de motores hidráulicos em relação a motores elétricos, tá? Vale lembrar, tudo isso tem que ser levado em conta a aplicação, né? Para que vai ser utilizado, qual a finalidade, que tipo de sistema, porque aí isso fala mais alto, né? Qual o tipo de sistema e a aplicação, isso supera qualquer vantagem de um em relação ao outro. Mas a gente pode destacar essas 4 aí como sendo as principais aí dos motores hidráulicos em relação aos elétricos, tá? Questão dos motores hidráulicos, assim como das bombas, a gente tem os 3 tipos, né? Palheta, engrenagem, pistão. Funcionamento, a base de funcionamento dos motores é o mesmo, né? Isso é a mesma questão, né? Desses tipos, tá? E aí, o que tinha sobre hidráulica para aula era isso. Eu não vi o que tem. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver o que eu coloquei. Alguém já está fazendo a lista, pessoal? Eu tenho 1, 2. A lista de quê? De exercício, professora? Eu não comecei É, ainda. eu já fiz, eu estou fazendo também. Parei, acho que no 6, eu acho. Agora, até a aula passada, a gente podia fazer até o 9, e agora nós podemos fazer o 10, o 11 e o 12 também. São 14 exercícios, porque a aula de CLP, uma aula de CLP, a aula de amanhã, ela é uma pergunta, a aula de CLP de quarta é outra pergunta, e a dos sensores eu não coloquei questão na lista.
Eu vou só falar aí sobre os sensores, alguns tipos para vocês, tá? Mas quem está fazendo aí já tem bastante coisa, praticamente toda a lista, né? 12 dos 14 exercícios já podem ser resolvidos. Mas quem não está, não tem problema, tá? Eu acho que vocês conseguem, na sexta-feira, que vai ser a aula, fazer eles, tá? Porque a gente tem questões bem tranquilas, tem questão de verdadeiro ou falso, de marcar, que eu acho que vocês não conseguem fazer tranquilamente numa aula, tá? Quem já está fazendo e tiver alguma dúvida, aí já é naquele esquema que o Rafael postou no grupo, tá? Agora, o contato não é direto com o professor, tá? Tem que entrar em contato aí com aquele WhatsApp que ele mandou, e aí as dúvidas são repassadas para a gente, e assim que repassadas, a gente retorna com elas, tá? Ou pode perguntar em algum final de aula, se quiser, ou na sexta-feira, né? Vai anotando e aí na sexta vai poder tirar essas dúvidas, certo? Alguém tem alguma pergunta sobre a questão de hidráulica enquanto eu abro a chamada de vocês? Alice, só uma pergunta só. Essas questões que tu deu, tem que responder e enviar para ti? Não precisa. A lista eu não vou fazer ela avaliada, tá? Eu faço a lista porque eu gosto que vocês tenham uma ideia do que vocês vão ter na avaliação, né? Então, eu baseio a avaliação pela lista, porque senão fica uma coisa muito ampla, né? Para vocês saberem o que eu vou cobrar, ainda mais que é uma disciplina totalmente teórica e que são vários grupos de assunto. Então, por isso que eu fiz a lista, mas para ajudar vocês nesse sentido, restringir o estudo de vocês do que qualquer outra coisa. Não, Mas tá, a beleza. gente pode, na sexta-feira, discutir e corrigir algumas questões, não tem problema. A aula de sexta-feira vai ser, vamos dizer assim, vocês que vão ditar o ritmo, depende da necessidade de vocês, aí a gente vai discutir as questões, vai corrigir, enfim, vai tirar as dúvidas que vocês precisam para avaliação, né? Tá, mas a avaliação é sexta mesmo, professor. Não, sexta vai ser a lista. A gente teve que alterar porque a gente não teve uma aula semana passada. Aí eu vou confirmar para vocês com o Rafael se a avaliação eu vou passar na sexta e vocês vão ter o final de semana para entregar, tá? Ou se vai ser feito na segunda-feira, se a gente vai recuperar aquela aula ou não. Eu vou falar com o Rafael, ver se eu falo com ele amanhã e aí de noite eu tento retornar para vocês. A minha votação é que entregando na sexta e fazendo segunda é melhor, entregando segunda. Mais tempo, faz tranquilo. Não, o que eu gosto de avaliação ser na aula é só se vocês não entendem alguma coisa, porque como o contato que vocês vão fazer, a dúvida que vocês vai ser mandado para alguém da GP e retornar para mim, isso não vai ser feito no final de semana, entendeu? Então, se por acaso alguém tiver alguma dúvida em alguma questão, não conseguiria tirar essa dúvida comigo, tá? Porque... não conseguiria tirar com a senhora, mas aí tem o tio Google, tem o YouTube, tem não, bastante... o Google quando alguém se forma, uma parte da formação vai para o Google, né? Porque o Google salva vidas. É verdade. É mais por questão de conhecimento mesmo, né, Olias? Sim, o que a gente pode fazer, eu vou conversar com o Rafael para decidir, tá? Mas se porventura for optar por isso, no final da aula de sexta-feira, eu abro a avaliação, leio ela, explico as questões, e aí vocês têm até segunda para entregar, para não ter nenhuma dúvida, não ficarem com dúvida no final de semana, entendeu? Pode ser assim, fica show. Aí eu vou discutir isso com o Rafael, ver o que vai ser a escolha aí da escola, e aí eu repasso para vocês assim que eu tiver esse retorno deles, tá? Mas a gente dá um jeito aí para não ter problema. Vou abrir aqui para fazer a chamada, vamos lá.
14, acho que hoje é o dia que a gente tem mais alunos. Alexandre Carvalho. Presente. Alexandre Bonfada. Andrew. Antônio. Presente. Ariel. Presente. Bruno. Presente. Diego. Gabriel. Presente. Guilherme. Presente. Henry. Eu sei que tá em aula. Eu sei que está em aula porque ele falou, mas... Ian. Presente. Isaac. Ih, caiu a minha. Me chamou, professora? Já ou não? Chamei, mas eu botei presença porque eu disse, ele falou, ele estava na aula. Então tá, valeu, professor. Boa noite, então. Hein? Boa noite. Isaac, não, né? Jerry. Aqui. João. Lucas. Aqui. Luiz. Presente. Michael Guimarães. Aqui. Michael Moreira. Marcos. Milton. Aqui. Pablo. Aqui. Patrick. Então, 1, 2, 14. Certo, todos foram chamados. Certo, pessoal? Então, a gente vai encerrando a aula. Amanhã a gente começa com CLP, tá? E aí a gente vai ter essa discussão aí sobre esse controlador lógico programado. Certo? Uma boa noite para vocês. Aproveitem, de repente, Boa noite. para fazer algum exercício Boa noite, aí. boa noite. E até amanhã. Boa noite para todo Boa mundo noite aí. também. Boa noite.